Cada um desses temas é um curso inteiro, mas a gente vai tentar ser, né, abrangente sem ser superficial. Mas eu gostaria de ler com os irmãos alguns trechos da Bíblia. Gênesis 1, 26, 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Irmãos, vamos orar pedindo orientação a Deus? Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome santo, Senhor, por todas as eras e todos os povos. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui com a Tua palavra para o estudo e pedimos compreensão, pedimos sabedoria para caminhar neste mundo, Senhor, conforme Tua vontade, Tua graça, Teu amor. Ajuda-nos em nossa compreensão e perdoa nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós todos somos criaturas, filhos de Deus, feitos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Isso aí despertou uma expressão muito interessante, imago Dei, né? Imagem de Deus. Nós somos a imagem de Deus na terra. Isso, de certa forma, remete vamos chamar de revelação natural. Outros povos chegaram às mesmas conclusões. Lá atrás, 2.450 anos atrás, só para citar um exemplo, os médicos hipocráticos já seguiam o que os pitagóricos, né, enxergavam, que em cada ser humano tinha uma fagulha de divindade. É claro que lá era por meio da revelação natural, não da revelação especial, havia uma série de limites, mas eles já enxergavam coisas muito interessantes. E o cristianismo, a cristandade na época, não teve dificuldade em acolher, inclusive, muitas partes do juramento hipocrático, porque lá se preconizava tratar homens e mulheres, livres e escravos, com a mesma dignidade. Lá se falava de não abortará, não dá veneno, não vai fazer eutanásia, vai proteger a vida humana. Então, isso é algo muito antigo. A revelação natural já trazia algo, né, de entendimento da dignidade do ser humano e da vida dele. E a revelação de Deus, em especial para o seu povo, já traz claramente imagem de Deus. Aqui está o templo. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, há algo em nós que nos diferencia. Nós somos, vamos dizer assim, né, o ápice da criação como criaturas. É claro que o cume de toda a criação, toda a história é Jesus Cristo encarnado. Mas nós refletimos isso e somos amados por Deus. Sejamos nós fetos, adultos, idosos, saudáveis, doentes, com Alzheimer, com a memória em pleno funcionamento, mas todos nós temos nosso momento de glória na eternidade junto a Deus. Quando nós vemos alguém que está numa condição muito doente, alguém que tem uma deficiência muito grave, a gente precisa compreender que aquela pessoa está no mundo que geme e anseia pela salvação e pelo retorno à presença de Deus em glória. E que aquela pessoa também estará em glória conosco na eternidade, regenerada, renovada, no novo corpo, né? Como Deus assim quis desde a eternidade. E ela está aqui, às vezes, ou nós estamos aqui com as nossas limitações, porque Deus nos amou e nos criou em primeiro lugar. Próximo slide. Efésios 5, 31 a 33. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Isso é uma lição para os casais, isso é uma lição para a igreja. Cristo é o marido da igreja, então há uma entrega de Cristo pela sua igreja e uma necessidade de que nós respeitemos Ele. E esse casal vai gerar vidas. Próximo slide. Herança de Yahvé são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Esse é um trecho de vários que evoca
o papel de criarmos famílias, a nobreza de termos famílias. Ah, mas nós não somos férteis. Sim, nós podemos adotar crianças, há técnicas para ajudar na perpetuação das famílias. Né? É uma obrigação nossa levar a mensagem de Deus aos nossos filhos e às demais famílias de nossa igreja, próximo e do mundo. Próximo slide. Isso. Efésios 6:12, porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. As potestades do ar, né, são as ideias, são as ideologias, são os desvios doutrinários, são as mentiras do inimigo. Essa é a nossa verdadeira guerra, e essa guerra ela tem corrido muito forte justamente quando lidamos com o valor da vida humana, quando lidamos o que é o ser humano. O que nós estamos fazendo aqui? Cabe à igreja defender o ser humano no seu estado mais frágil dentro do útero materno? É claro, nós sabemos a resposta, mas o objetivo desse momento de estudo será trazer algumas objeções, trazer algumas afirmações que o mundo faz e coloca para a igreja e entender, de certa forma, como responder, porque, afinal de contas, temos de dar razão da nossa fé e da nossa esperança. E Deus nos deu razão, Deus nos deu uma racionalidade para olhar a natureza, olhar a revelação natural e, com todo o auxílio e a graça do Espírito Santo, por meio da revelação especial, conseguir dar razão de fato daquilo que a gente crê e se posicionar no mundo. Próximo slide. E é claro que nós temos que ter um pré-requisito. Quando nós vamos entrar nessas discussões, a gente tem que entender que as pessoas distorcem a linguagem, elas usam eufemismos. Próximo slide. Isso. Por exemplo, direitos reprodutivos. As pessoas vão usar palavras doces para nos enganar. Direito reprodutivo é o direito de você assassinar sua prole, é simples assim. Tá? Direito reprodutivo, se você fosse levar a palavra a sério, seria o quê? Lá na China, na época do controle mais grave de natalidade, eu tenho o direito de reproduzir e ter meu filho. Não, não é isso que significa direito reprodutivo. Na linguagem da sociedade atual, o direito reprodutivo é matar os seus fetos, matar os seus filhos. Interrupção da gravidez, né? É quase assim, vamos fazer um cessamento vital, né? Eu vou assassinar alguém. Não, não funciona. Interrupção da gravidez é o aborto. Né? Você pode usar um termo mais completo, interrupção da gravidez por meio da destruição fetal. Aí está completo. Então as pessoas usam metonímias, elas falam um pedaço para falar do todo, e elas usam eufemismos, elas amenizam a coisa para não chocar muito. Né? Mas interrupção da gravidez é aborto. E tem um termo próximo, só dar uma clicadinha aí, que eu até tratei no livro A Morte da Medicina, que é o aborto pós-nascimento. Olha onde chegamos. Né? 2 filósofos que defenderam a possibilidade de você assassinar crianças, falando que é aborto pós-nascimento. Né? Criança não é gente ainda e tudo, então você pode ir lá e matar. É meio chocante, mas é isso que eles defendiam. Porque a criança não elabora planos para o futuro, quando é muito novinha, então, já que ela não se manifestou, ela não vai ser frustrada se você matar ela. Então, comecem a elaborar seus planos antes que alguém ache que você, né, não é gente porque não elabora plano para o futuro. E a criança tem planos muito claros, ela está com fome, ela começa a chorar desesperada porque o plano dela é mamar. Né? Então, gente, vamos pegar leve. E a criança tem muito mais conexão neuronal do que a gente que é adulto. Ela perde a maior parte das suas conexões neuronais, vai embora durante a infância, porque ela absorve a realidade de uma forma tão grande, tão intensa, que boa parte, inclusive, do nosso sistema nervoso é para amortecer nossa absorção da realidade. Então, o que o pai, a mãe, o amigo está fazendo ali perto daquele bebê? Você vê que, às vezes, ele olha, ele fixa o olho em você. Acredite, é igual uma buchinha, ele está encostando em você e está puxando tudo. Muito cuidado com os exemplos que os irmãos estão dando para os bebezinhos. Eles veem muito mais do que a gente, muitas vezes. Próximo. Mas temos que ter cuidado com as palavras. E a gente tem que compreender um pouquinho também de onde vem essa questão do aborto, do controle de natalidade. Tá? E a gente precisa compreender a história de 2 pessoas, pelo menos na idade moderna, contemporânea, principalmente, para compreender a história do aborto. Uma dessas pessoas, sem dúvida nenhuma, é Margaret Sanger, que foi criadora da Planned Parenthood,
que é uma empresa que existe até hoje, a maior empresa abortista do planeta Terra, internacional, que ganha bilhões, né, na indústria do aborto. E, quando surgiu a Planned Parenthood no século passado, ela tinha um propósito bem claro. Margaret Sanger, entre outras barbaridades, falava: eles são as ervas daninhas da humanidade, reprodutores irresponsáveis, geram seres humanos que jamais deveriam ter vindo ao mundo. Ela falava isso a respeito de pessoas que ela chamava de débeis mentais, pessoas atrasadas, pessoas pobres ou pessoas negras. Então, a questão é que o abortismo surgiu no contexto de varrer a sociedade norte-americana, entre outras sociedades, daquelas pessoas inadequadas, das pessoas impuras. Eles faziam feiras da natalidade, onde você exibia seus filhos e você ganhava uma medalha de bom reprodutor, né? Parece um leitão ou uma vaca premiada, mas eles faziam isso com as pessoas, e ela entendia, então, que pessoas pobres, pessoas com deficiências e pessoas negras não deveriam se reproduzir, pois elas manchavam a sociedade. Inclusive, ainda hoje, tem gravações de vídeo, isso ao vivo, de gente ligando para a Planned Parenthood fazendo doação. Eu quero doar, mas é com uma condição: meu dinheiro só pode servir para abortar filhos de mulheres negras. E eles aceitam. Aceitaram. É claro que eles depois falaram que não faz isso, mas eles aceitaram dinheiro com essa proposta. Então, o abortismo ele nasce num contexto de racismo, eugenia e discriminação contra os pobres. E ele é fomentado no terceiro mundo, nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, de certa forma, também com esse discurso fácil de controle de natalidade. Agora, é engraçado que os países que mais prosperam são os países com explosão demográfica. É claro que tem exceções, tem situações específicas, tem limites, mas um país jovem é um país que enseja criatividade, enseja crescimento. E agora nós vivemos uma situação interessante, nossa pirâmide etária está invertendo. Isso vai trazer uma série de questionamentos em relação à previdência, em relação à sustentabilidade de nossa nação e como vamos lidar em relação à nossa população, né? Mas isso é uma outra conversa. Próximo. E temos uma segunda figura crucial, que é Bernard Nathanson. Eu não sei se quem já ouviu falar dele, levanta a mão, só para ter uma ideia. Ele é o rei do aborto. Ele é responsável, foi responsável, indireto e direto, por cerca de 75 mil abortos, se eu não me engano. Ele mesmo fez milhares de abortos. O primeiro filho dele, ele pediu para um amigo abortar. O segundo filho dele, ele abortou ele mesmo, né? E ele conta na biografia dele que ele combinava com o pessoal militante, né, de um feminismo mais radical e outras pessoas que militavam pelo aborto na época. Ele falava assim: vamos chamar de interrupção da gravidez, vamos inventar uma expressão direito de escolher. Então, todas essas direito de decidir, né, essas expressões tiveram um objetivo claro: ajudar na legalização do aborto. Elas foram inventadas na década de 60. Na década de 70, o aborto foi aprovado, depois do julgamento Roe versus Wade nos Estados Unidos, e aí a coisa se espalhou pelo mundo inteiro. Já tinha aprovação do aborto na União Soviética, em outros lugares também, mas isso a gente pode falar mais tarde. Bernard Nathanson, ele realmente queria legalizar o aborto porque ele queria oferecer um aborto mais seguro, ou menos inseguro. Ele queria condições melhores para oferecer o aborto, tudo legalizado, limpinho, né? E um dia ele caiu na besteira de fazer um ultrassom durante o aborto. E aí ele observou, né, que o feto começava a mexer como se estivesse querendo pular fora da sonda de aspiração. O procedimento é meio grotesco, né? Você vai aspirando e desmembrando, e no final você vai lá, fratura o crânio, amassa ele com uma pinça especial e puxa tudo de uma vez. Eu peço desculpas pelo mau gosto de explicar isso, mas é necessário que a gente veja a realidade da forma correta. E ele viu no ultrassom a criança, né, o feto se debatendo, e aquilo gerou um mal-estar nele. Ele não soube explicar direito, né, o que aconteceu, mas ele foi pensando, e de repente ele via que já estavam desenvolvendo procedimentos para bebês intraútero, e ele parou para pensar: olha, isso é um paciente também. Ele não era religioso, né, mas ele parou para pensar, e de repente ele foi chegando à conclusão, depois de ter visto a ultrassonografia, que bem, eu sou médico, é um paciente, eu não posso matar meus pacientes, eu estou fazendo alguma coisa errada. Isso levou ele a se aproximar do movimento pró-vida. Depois ele entrou para o catolicismo romano,
E aí ele conseguiu, né, realmente ser odiado pelos pró-vidas numa parte da sua vida e foi odiado pelos abortistas depois no restante de sua vida e conseguiu desagradar a todos do planeta, né? Mas às vezes a gente entra nessa condição mesmo. Mas, enfim, ele se arrependeu amargamente de tudo que ele fez e virou um grande protetor da vida e participou de muitas marchas pró-vida e virou um defensor da vida humana depois, no decorrer da sua existência. Próximo. E do que estamos falando, afinal? Próximo slide. De questões bem simples. A partir de qual momento podemos matar quem nos desagrada? Essa é a pergunta do aborto. Você pode matar quem te desagrada? A partir de que momento? Quando ele é um feto? Quando ele é idoso? Quando ele tem consciência? Quando ele não tem? É esse questionamento, não tem outro. Tá? Quanto custa uma vida humana? Custa o meu lazer? Custa uma dificuldade de não poder comprar um carro novo? Ah, vai dar dificuldade na minha família ter um filho. Bem, a solução, então, é elimina-se a vida? Há algo de especial em ser humano? E essa talvez seja a grande pergunta que a revelação especial traz para a gente. Somos imagem de Deus. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todos nós carregamos a dignidade do próprio Deus vivo, Criador do céu e da terra, em nossos corações. Com todas as falhas que temos, Ele ainda optou por nos criar e amar. Próximo. Mas é isso que está em jogo. E há vários argumentos que fazem uma falta, né? Eles fazem uma falsa sustentação tentando justificar a morte de um ser humano. E vamos falar desses argumentos, que é o confronto da sociedade. Próximo. Precisamos experimentar com células-tronco, já as utilizamos para vacinas. Alguém já ouviu falar disso? Levanta a mão, só para a gente mencionar. Nossas vacinas, que salvam milhares de vidas humanas, foram feitas com células-tronco obtidas de fetos abortados. O que fazer? Bem, é certo ou errado matar bebês ou fetos? Errado. Estamos matando ali a imagem de Deus. Mas então é certo ou errado usar as vacinas? Próximo slide. Vamos fazer uma analogia. Bem, um erro no passado não justifica um erro no presente só porque levou a descobertas úteis. Podemos continuar usando as vacinas. Podemos ter novas tecnologias para usar a vacina. Isso não quer dizer que a gente apoia o que foi feito de errado no passado. Por exemplo, então, a gente teria que apoiar a medicina nazista, que fez pesquisas, descobriu algumas coisas. Então, se você usa alguma coisa que eles descobriram para ajudar alguém hoje, você tem que apoiar o que eles fizeram e continuar fazendo a metodologia deles? Não, está tudo errado. Então, uma coisa não justifica a outra. Esse discurso é uma falácia. Tem uma falha lógica implícita nele. Aprovar um resultado de uma coisa hoje que teve uma pesquisa errada no passado, não quer dizer que você tem que repetir aquela pesquisa, quer dizer que você tem que buscar novas metodologias. E existem novos métodos de pegar uma célula adulta e induzi-la a voltar ao estágio de célula-tronco. E lá você conseguir testar. Inclusive, isso é muito mais seguro do que usar células-tronco embrionárias, que tem uma série de questionamentos éticos e que pode gerar câncer ainda. Próximo. Quando o STF liberou o uso de células-tronco, por exemplo, as grandes descobertas tinham sido feitas nas células de adulto, não nas células-tronco embrionárias. Então, o que se liberou foi um crime ético em razão de uma esperança. É complicado a gente trabalhar dessa forma. O argumentum ad hominem, a pessoa desqualifica o seu argumento pela sua condição. Você não é mulher, não abortou, você não está no seu lugar de fala. Esse lugar de fala dói no ouvido. Você não é mulher, então você não abortou, você não pode falar. Então, daqui a pouco a gente pode levar isso aí ao absurdo. Você não é mulher, mas você também não tem a condição que a outra tem. Então, você também não pode falar da condição dela. Mas daí você vai chegar no ponto que é só você, é Maria Josefina da Silva. Não existe outra Maria Josefina da Silva, então ninguém pode falar de você. Então, a gente desconecta toda a sociedade, ninguém pode falar de ninguém, não existe racionalidade, não existe uma realidade que nos conecta, estamos isolados e fadados ao silêncio e à incompreensão por toda a eternidade. É assim que funciona? Não é assim. Então, eu tenho pena de quem quer fazer tratamento de câncer, virar um médico oncologista. Não é seu lugar de fala, você não teve câncer.
Ou paliativista, que é o médico que cuida de paciente terminal, muitas vezes. Ah, você não está com uma doença terminal, quem é você para falar da minha condição? Acabou, a sociedade descola desse jeito. Você não tem razão mais para tratar. Então, isso é um argumento perigosíssimo, não faz sentido. Próximo. Opções forçadas. Você quer legalizar o aborto ou prender 7 milhões de mulheres? Opção forçada é isso. Eu estou te dando duas respostas e estou achando que você vai decidir em cima disso. Isso é um erro. Não são essas opções. Primeiro que a mulher também não é presa por ter abortado. Já começou falso por aí. O sofrimento gerado pelo aborto, seja legal ou ilegal, né, dentro dos trâmites hoje que se consideram permissíveis, ele é tão grande que até a justiça não é que é legal, ele não é, a penalidade já não é mais imputável ali. Né, é um excludente de penalização, porque a mulher já sofreu demais. Então, até a justiça considera, deixa quieto. Mas a gente não está falando de punir a mulher que fez o aborto. Se for para falar de alguma coisa de punição, é para punir o médico aborteiro, se é que ele merece ser chamado de médico. Né? Então, e essas não são as opções também. Legalizar o aborto não quer dizer prender 7 milhões de mulheres, e também, para falar a verdade, não tem 7 milhões de mulheres abortando no Brasil. Isso é uma mentira. Né? Essas casuísticas são falsas, elas são forjadas. Próximo. Legalização faz aumentar a prática do aborto. Tá? Muitas vezes as pessoas falam que não, legaliza, diminui, os estudos mostram isso. Não, mas os estudos estão baseados em casuísticas que inflacionam os abortos, e todos os casos em que o aborto foi legalizado no mundo inteiro, o que você observa é que você legalizou, você tem um crescimento exponencial durante uns 10 anos seguidos, o aborto vai a níveis estratosféricos, aumentando ano após ano, e depois estabiliza, a natalidade obviamente cai, as mulheres estão matando seus filhos e começa a cair a natalidade, cai o número de abortos 10, 15, 20 anos depois. Aí teve um trabalho que foi publicado, nos Estados Unidos legalizou e caiu o número de abortos. Claro, você começou a contar 15 anos depois, aí está fácil falar que caiu. E agora que o movimento pró-vida está renascendo nos Estados Unidos com um gás total, todo mundo defendendo a vida, as mulheres desistindo de fazer o aborto, é claro que vai cair o número de abortos, 15 anos depois. Né? Agora, e se fosse realmente subnotificação tão grande assim, você ia legalizar no ano seguinte, ia lá em cima, ia acontecer o quê? Ia estabilizar. Não é isso que acontece. Aumenta no ano seguinte, aumenta no outro ano, aumenta no outro ano, e vai aumentando, 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 10 anos seguidos. De regra, aí, foi assim na China, foi assim na União Soviética, no Chile, nos Estados Unidos, todos os lugares que liberaram o aborto. Então, isso é matemática. Próximo. Morrem milhares de mulheres todos os anos por causa do aborto. Verdade ou mentira? É mentira. Vai lá no DataSUS, umas 40 mulheres, 2 anos atrás. Se você usar muito ainda, tentar forçar a barra e colocar mulheres que declaram que tiveram aborto espontâneo, e partir do pressuposto que elas estão mentindo para você, aí chega em 120. 120 casos. Claro, gente, uma morte é uma tragédia, uma vida é única, nenhum de vocês vai ser repetido na história da humanidade. Vocês já pararam para pensar nisso também? Não vai ter outro Hélio Angotti Neto, nunca na história. Mas eu tenho o meu gêmeo, você é uma pessoa, ele é outra, e nunca vai ser repetido. Tá? Uma morte é uma tragédia, mas se for tratar isso em termos de saúde pública, a gente tinha que começar proibido, então, ter piscina em casa, porque afogamento por piscina em casa mata mais que aborto no Brasil. Mas tem subnotificação. Mentira. Todo mundo que morre por causa desconhecida ou tem uma suspeita de violência vai para o DML. No DML tem um médico perito que vai fazer a necrópsia, e ele é obrigado a descobrir por que aquela pessoa morreu. E eu diria assim, que precisa ter um nível de incompetência catastrófico para não perceber que a mulher teve um aborto, uma hemorragia, uma infecção e foi a óbito. E nossos patologistas, eles não são tão ruins assim, eles são bons. E eles descobrem as coisas, eles investigam. Então, não existe essa subnotificação que justifique uma afirmação dessas. Isso aí é dado de gente de ONG internacional que ganha muito dinheiro defendendo o aborto. Próximo. Legalizar torna tudo seguro?
Mentira. Aborto seguro é uma forma de engano. Tá? Pessoas têm uma coorte, que é um estudo, uma pesquisa de grande qualidade feita nos Países Baixos, que mostra o quê? Mulheres que abortaram no sistema legalizado, na Holanda. Na Holanda não, na Dinamarca. Dinamarca não é nada tão complicado assim a saúde lá, é uma saúde de boa qualidade. Né? Lá nos Países Baixos eles são bem desenvolvidos. Mas lá mostra que mulheres que abortaram legalmente, comparado com mulheres que abortaram, que não abortaram, elas têm maior mortalidade a médio e longo prazo, até a curto prazo, elas têm casos de suicídio, elas têm depressão, elas têm infertilidade, elas têm prematuridade nos próximos partos, e a gente tem casuísticas que mostram, inclusive, uma certa ligação do aumento do número de câncer de mama com mulheres que fizeram aborto, porque as glândulas mamárias começam a se desenvolver, essa é uma das teorias possíveis, e aí, quando vai chegar na maturação, aborta para o aporte hormonal, e aí você tem, então, uma chance maior de transformação maligna daquelas células endócrinas, né, daquelas células produtoras lá do leite materno. Então, existe até essa evidência. Aborto é seguro? Não, é um procedimento cirúrgico, tem que ter anestesia, toda cirurgia tem chance de dar errado. E o aborto pode dar hemorragia, pode dar infecção, mesmo fazendo legalizado. Né? É inerente a um risco cirúrgico. Próximo. E as pessoas não colocam isso às claras. Aborto é um problema de saúde pública. E o que é um problema de saúde pública? É o que mata muita gente? Então não é aborto. É o que gasta muito dinheiro? Mas se você legalizar, aumenta o número de abortos, vai gastar mais dinheiro ainda. Ah, não, mas as pessoas não vão abortar, ninguém vai se sentir forçado a abortar. Quando você muda uma lei, automaticamente os costumes mudam. Isso é engenharia social. Tá? Você induz as pessoas a agir por causa da lei. Você cria uma possibilidade, um discurso. Tem gente que vai ganhar dinheiro com isso. É um mercado milionário, bilionário no mundo inteiro. E tem médico que é muito rico matando anjinhos, como eles falavam lá no interior de Minas Gerais. Tem as fábricas de anjinhos. As mulheres grávidas iam lá. Nunca vi médico abortando de caridade, desses ilegais. Normalmente eles cobram caro e ganham muito dinheiro com isso. Agora, é um problema de saúde pública? Só se utilizar a casuística falsificada. Próximo. E aí entram os artigos científicos que demonstram que a melhor opção é legalizar o aborto. Você, inclusive, tem uma pesquisadora que foi numa audiência para descumprimento de preceito fundamental, a DPF, que era sobre a questão do aborto, e ela falou, não, nós não estamos aqui para ouvir professores, estamos aqui para ouvir pesquisadores de conteúdo original. É a senhora Débora Diniz, uma famosa abortista internacional que ganha muito dinheiro internacional para defender o aborto e faz sua carreira e sua vida em cima disso, da defesa da morte dos filhos de famílias alheias. E isso é uma mentira. Se você olha o que nós temos de literatura de medicina baseada em evidências, que é o uso da ciência com estatística aplicado à saúde, 99% do que se produz na academia mundial, a Tricia Greenhalgh fala isso, ela tem um livro sobre leitura de artigos científicos, é lixo. Você pega e joga fora. Então, escrever artigo científico, meus irmãos, me desculpe a expressão, qualquer energúmeno escreve. Alguém publicou isso. Eles publicam cada coisa assustadora. Tem até um livro do Alan Sokal, que é Imposturas Intelectuais. Ele escreveu um texto sem sentido. Ele intencionalmente escreveu um lero-lero, lero-lero, um trololó, o pessoal mais da minha geração para trás lembra dessas expressões. Ele escreveu aquela máquina de lero-lero. É importante fazer isso, e mandou para um periódico internacional, e eles publicaram. E depois ele publicou uma cartinha falando, olha, isso aí que eu mandei não faz sentido nenhum, nem eu entendo isso daí. Aí isso gerou um escândalo na comunidade internacional, ao invés de falarem mal do periódico, falaram mal dele. Mas cuidado, gente. Um artigo científico não quer dizer nada até que seja avaliado e analisado com critérios adequados. Então, o que essa senhora falou na época, que estamos aqui para ouvir quem produz artigo científico. Qualquer um produz, não se iludam com a ciência. Tá? A ciência tem um grau de picaretagem muito grande também. Então, assim, tem que ter uma análise criteriosa. E ela tentou desqualificar os professores que foram lá defender a vida humana perante o STF. Próximo.
E ela utilizou de uma falácia. Essa é fácil, né? A clássica. Defender a vida é uma coisa de fanático religioso. É interessante que, se a gente volta lá atrás, no tempo de Hipócrates, né, quem defendia a vida muitas vezes não era nem religioso. É claro que tinha uma questão dos pitagóricos. Mas também, pela religião da época, o correto e o mais comum era você sacrificar crianças, fazer eutanásia, envenenar inimigo político. Isso é comum até hoje em alguns lugares, né? Mas o normal era matar, o normal era sacrificar para Baal, para Belial, né? Mamon também tinha os seus sacrifícios, e por aí os deuses da fertilidade, né? Baal era um. O revolucionário foi quando as pessoas realmente começaram a entender que a vida humana tinha que ser preservada. E isso já começou antes mesmo do cristianismo surgir. Já tinha na religião judaica, né, no antigo judaísmo, e depois algumas outras religiões também aderiram a essa defesa da vida humana. E outra coisa, quem age de forma fanática, distorcendo fatos muitas vezes, não são os religiosos. São aqueles que se dizem cientistas e se dizem, né, defensores de uma certa saúde pública que só eles sabem o que é, porque não bate com um conceito de saúde mais aceitável, e eles ficam apontando o dedo para todo mundo, chamando todo mundo de fanático. É interessante, né? Aquela brincadeirinha, tem um monte de dedo apontado para ele. O fanático acaba sendo ele mesmo, inventando mentiras e tentando, por meio de falácias, de enganos, convencer as pessoas a matarem os seus filhos. Próximo. Abortar filhos de mulheres pobres previne o crime. Essa ideia foi levantada no livro Freakonomics. Claro que ninguém vai falar dessa forma, mas vocês já ouviram alguns argumentos que falam isso? Ah, tem muita pobreza, tem muita natalidade, tem muita criminalidade. E aí, Stephen Levitt e Stephen Dummett, né, agora acho que o nome dele é esse, eles falaram que, para cada 30 crianças abortadas de mulheres pobres da periferia norte-americana, se eu não me engano era Los Angeles, faz tempo que eu li o livro, um assassinato era prevenido. Olha que maravilha. Vamos supor que um assassino só mate uma pessoa, o que é mentira. Normalmente o assassino ele tem uma condição alterada e ele não se limita a uma pessoa, ele gera mais violência do que isso, ele mata muitas vezes muitas vítimas. Vamos supor que é 1 para 1. Realmente você matou 30 fetos para salvar alguém de um homicídio. Tá, você matou 30. Você fez um homicídio de 30 pessoas. Ah, matou um homicídio em potencial. Tá, você pode ter matado um médico, um padeiro, uma enfermeira, pode ter matado uma mãe de família no futuro. Você matou outras 29 pessoas, então. O que essas 29 pessoas iam contribuir para a sociedade? Será que algum deles ia descobrir um tratamento para uma doença hoje incurável? Será que alguém ia salvar a vida de outra pessoa quando fosse adulto, heroicamente? Você não sabe, você matou. E outra ideia, olhem as grandes personalidades do mundo hoje. Qual a origem dessas pessoas? Não vou nem falar do nosso rei, né? Uma origem extremamente modesta, né? Nasceu num ambiente restrito ali, embora tenha ganhado presentes fantásticos, né? E muito ricos, mas vejam as pessoas que mudam a vida de outras pessoas, como o médico Ben Carson. Vocês já viram aquele filme, acho que é Mãos Talentosas, né? Negro, pobre, da periferia americana, violento, de uma mãe analfabeta, né? Se tornou neurocirurgião pediátrico, fez a primeira cirurgia de separação de gêmeos chipófagos, né, que tinham contato do crânio um com o outro, e hoje é médico cirurgião geral dos Estados Unidos e virou ministro da cidade, se eu não me engano. É o médico mais importante dos Estados Unidos. Ele tem uma bolsa que ele distribui para crianças pobres, né, da periferia, que se revelam ser talentos, então ele ajuda essas crianças a desenvolverem, irem para a universidade e tal. Ben Carson. Quantas pessoas vieram da pobreza e prosperaram? E outra coisa, quantas pessoas vivem na pobreza, mas vivem com dignidade, são honestas, trabalham dia após dia e se recusam a fazer o que é errado? A maioria delas. A maioria delas. Então isso é uma injustiça. E alguém querer comentar com a gente que abortar vai controlar a violência na sociedade ou que isso é um remédio para a pobreza,
Isso é de uma falácia, de uma coisa pavorosa, a pessoa mesmo não enxerga o preconceito dela. Ela não está se enxergando. Você não se enxerga, né? É a verdadeira condição do você não se enxerga. Ela não se enxergou. Próximo. Falando do excepcional para conclusões sobre o casual. Ah, eu sou contra o aborto. Não, mas e a mulher que teve um feto anencéfalo? Não, feto anencéfalo é uma raridade. É a raridade da raridade. Você não pode usar uma raridade para criar uma regra geral. A conversa é sobre abortar crianças normais, que é a regra, né, de quem quer liberar isso. E até mesmo o anencéfalo não é tão simples assim. Tem anencefalia verdadeira e tem anencefalia parcial, que muitas vezes é compatível com a vida, né? E tem crianças que estão nas suas famílias há anos e têm uma anencefalia parcial, e nem sempre você diagnostica correto pela ultrassonografia. Falando, então, próximo, amontoado de células, né? Nem a cutícula que se arranca da sua unha, né, ali é um amontoado de células. O embrião, desde o primeiro componente celular do zigoto ali, né, ele é de uma complexidade fantástica. As reações químicas que acontecem lá dentro são extremamente complexas. Quando você junta os gametas e tem um código genético novo, é uma arquitetura fantástica. O ser humano não tem ideia do que isso é ainda. A gente está pesquisando. Mas o fato é que, desde que as células começam a se multiplicar, elas têm funções super especializadas. E elas têm o potencial de virar vocês. Olha que maravilha, né? Então, não é um amontoado de células, não. É uma vida humana, né? Dali não vai nascer uma samambaia, um tamanduá-bandeira, não vai virar uma pedra. Ali vai virar um ser humano se todas as condições forem adequadas. Não vai virar outra coisa, né? Não vai virar o ET. Não, é um ser humano, gente. Vamos falar a verdade. Próximo. Então, tudo isso são falácias. Ah, não é nem ser humano, né? Você só vira pessoa depois de pontinho, pontinho, pontinho. Ah, depois de você sentir dor, pontinho, pontinho, pontinho. Depois de você ter consciência. Não dá para falar quando a consciência começa direito. Tá? Agora, isso é subjetivo. E você falar que tal categoria da humanidade é pessoa e tal categoria não é, bem-vindo ao time, então, né, dos nazistas, que falavam que judeu não era gente, era ser humano, mas não era gente. Se a gente começar a entrar nessa conversa de você é ser humano, mas não é gente, não é pessoa, é uma prerrogativa perigosa. Numa certa época, judeus, ciganos, homossexuais, negros não eram considerados gente. Eles podiam ser escravizados, utilizados como objeto, assassinados. Então, é essa a conversa que a gente vai ter hoje? Não, a gente tem uma coisa científica e objetiva. Vida humana e não é vida humana. É vida e não é vida. O embrião é uma vida humana, como a gente já falou. Isso é objetivo, isso é científico, isso é dado pela revelação natural, e a revelação especial também enfatiza que aquilo é uma vida humana, e desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha o destino traçado, a providência toda traçada para aquela vida, e todos os cabelos na sua cabeça contados até o último dia de suas vidas. Isso para alguns desespera, mas para outros dá um conforto enorme. Mas o fato é que Deus já vê ali a personalidade, de certa forma, já dialoga com aquela personalidade antes mesmo do nascimento, Esaú e Jacó. Já está feito ali a vida humana. Então, esse negócio de dizer que não é gente, não é pessoa, é perigoso. Isso é uma cilada que nos leva a coisas muito perigosas na sociedade. Próximo. Para conhecer melhor alguns argumentos, tem esse livro, A Ética do Aborto, que é bem interessante. Próximo. E a ideia mais perigosa de todas, afinal, é essa. Não há nada de especial em ser humano. E é uma ideia que muitas pessoas têm defendido. Próximo. Viktor Frankl, ele fala que não foram apenas alguns ministérios de Berlim que inventaram as câmaras de gás de Majdanek, Auschwitz e Treblinka. Elas foram preparadas nos escritórios e salas de aula de cientistas e filósofos nihilistas, entre os quais se contavam e contam alguns pensadores anglo-saxônicos laureados com prêmio Nobel. É que se a vida humana não passa do insignificante produto acidental de umas moléculas de proteína, pouco importa que um psicopata seja eliminado como inútil e que ao psicopata se acrescentem mais uns quantos povos inferiores. Tudo isso não é senão raciocínio lógico e consequente. Se não a vida humana não é especial, acabou, gente. Nada mais faz sentido, né? Isso é muito bonito na sala de aula, mas quando isso vira verdade, quando isso é aplicado, o resultado é tragédia. Próximo. E a gente paga o preço por isso.
E tem a questão do controle de natalidade, né? Então, nesse ambiente, nesse sentimento de que a vida humana é preciosa, qual o nosso papel? Eu sei que isso vai gerar muita controvérsia. Próximo. Formas de contracepção eficazes. Contracepção é você não permitir que gere o zigoto. Tá? Métodos naturais como tabela, temperatura basal, hormônio salivar e Billings. Hoje em dia você tem um aparelhinho que mede a temperatura, você põe na língua, vê uma dosagem ali hormonal também, consegue dar com muita segurança se a mulher está fértil ou não. Normalmente quem defende muito o uso desses métodos chamados naturais são os católicos romanos. Eles têm um rigor muito grande na questão de uso de anticoncepcionais. Nós entendemos também a possibilidade de contracepção eficaz por meio dos métodos de barreira. Pílula combinada, estrogênio mais progesterona. Tem alguns questionamentos, algumas posições de estudos científicos que falam que existiria um pequeno risco abortivo. Eu acho que vale a pena consultar o especialista, um bom ginecologista, né, de preferência alguém que compreenda a nossa perspectiva de vida e que possa realmente nos falar dos riscos e ausência de risco desses métodos. Agora, a pílula, mesmo no melhor cenário, tem alguns cuidados para o uso dela. Por exemplo, se a pessoa teve diarreia, pode eliminar a pílula e pode realmente gerar ali, fazer uma concepção, né, lançar um gameto, um óvulo. Né, se teve alguma doença, usou alguma outra medicação, ela pode alterar o efeito da pílula. Então, tem uma série, né, de questões que precisam ser tratadas com um médico especialista. Então, as famílias que pretendem fazer concepção com pílula combinada, vale um esclarecimento. A pílula de progesterona simples, ela sim já tem um risco comprovado de aborto, né, de possibilidade de aborto. Em que sentido? O óvulo pode brotar, ele pode ser lançado, né, na trompa de falópio, aí vem o espermatozoide, pode fecundar, mas aí a pílula de progesterona simples, ela afina o endométrio e não deixa o zigoto implantar. Então, é uma possibilidade que não implante. Então, hoje em dia, se questiona o uso da micropílula ou da pílula simples de progesterona, né? Mas a pílula combinada tem alguns estudos ainda sendo levantados sobre a possibilidade de ser abortiva ou não. Como eu disse, vale a pena perguntar para o especialista. Esterilização é você fazer a laqueadura tubária ou vasectomia. É muito delicado no sentido de que estamos aqui para crescer e multiplicar. Então, quando você interrompe definitivamente a chance de ter filhos, há alguns cristãos que se opõem a isso, entendem que isso é errado, e há outras linhas de pensamento dentro da igreja que entendem que não, isso não é errado. Se você já tiver seus filhos, há todo um preceito bíblico de você saber gerir sua família, de se preparar contra eventuais dificuldades, mas há um argumento muito forte no cristianismo de que nós estamos aqui realmente para termos família grande, vamos dizer assim. E eles são bem coerentes nessa argumentação. Ainda aí... Mas há momentos na Bíblia também que fala a respeito das dificuldades de como nós temos que cuidar de nossas famílias para evitar essa dificuldade. Um meio termo que eu acredito ser adequado é que não podemos arriscar aborto, temos que buscar métodos eficazes, se queremos, e botar um método irreversível pode ser questionável. Então, antes de tomar uma decisão irreversível, vale muita reflexão, muita oração, conversa com o pastor, conversa com o seu médico, vê das perspectivas dali para frente. Nós não sabemos o futuro e ter filhos é uma bênção. Quando a igreja começa a entender que ter filho é uma preocupação, é um problema, e eu acho que esse não é o caso aqui, que eu estou vendo um monte de carrinho de bebê lá atrás, né? Mas isso, graças a Deus, não é um problema aqui, mas é uma igreja que está morrendo. E isso não é nem só uma questão de fé, é uma questão até de ciências naturais. Uma civilização cujos casais têm menos que 2 filhos por casamento, é um pouquinho mais, é 2,3
2.3. Eu já tenho 3, eu estou na minha cota, viu, gente? Eu estou ajudando a proliferação da civilização. Mas é uma civilização que caminha para a sua extinção. E ela vai ser substituída por outra. Isso em termos históricos. É claro que o nosso objetivo não é sobreviver ou proliferar. Isso é darwinismo e darwinismo barato, né? Nosso objetivo é louvar e glorificar a Deus, levando a palavra dele a toda a criação. Agora, a palavra dele já é levada, queiram vocês ou não, para os baixinhos, né? Nossos filhotes aí, eles já escutam desde cedo. Então, isso já é a primeira evangelização. Ah, mas eu não sei falar direito, eu não compreendo. Não, mas você está evangelizando. Os seus filhos você evangeliza. Indo na igreja, no convívio com os irmãos, lendo a Bíblia, é automático, né? E felizes são aquelas crianças que nasceram e cresceram num lar cristão. Próximo. Agora, métodos abortivos ou de alto potencial para o abortamento, aí não tem dúvida. O DIU. O DIU, mesmo quando ele é farmacológico, muitas vezes ele não consegue evitar o lançamento do óvulo. Tá? E ele tem um efeito inflamatório sobre o endométrio, e ele evita a nidação, que é a implantação do zigoto ali, né, no útero materno. Então, isso é um efeito abortivo. Ah, é difícil isso acontecer quando tem hormônio? É, mas é possível, é possível. Então, tem um questionamento ético aí. Tá? Pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte não é para fazer anticoncepção. É para abortar a concepção caso ela tenha acontecido. Então, já teve a junção dos gametas, ali está o zigoto, a pílula do dia seguinte desestrutura o endométrio, desaba o endométrio todo, e ali não tem prosseguimento da gravidez. Pílula do dia seguinte é aborto, tá? Em termos médicos, não em termos legais. Mas não é por ser legal que é moral, e vice-versa. Às vezes, o moral é você se levantar contra uma lei injusta. É claro que na fé cristã nós temos uma série de entraves, uma série de análises a serem feitas. Mas, muitas vezes, uma coisa imoral é permitida. Tá? E há vários exemplos na história disso. E o misoprostol, né, e aquelas pílulas abortivas, obviamente, elas geram a contração e expulsão do feto e morte. Próximo. Questionamentos, então. Antes de tudo, ter ou não relações sexuais. Esse é o primeiro questionamento. Tê-las no contexto do casamento, honrando a Deus, assim como Cristo amou a igreja e ama a igreja respeita Cristo. Nós também amarmos nossas esposas e elas nos respeitarem. É algo que a gente tem que se questionar, ter ou não relações sexuais, fora do casamento ou dentro do casamento. Dentro do casamento tem uma prescrição bíblica muito clara. Sexo, relação sexual, não é só para ter filhos. Né? Lá tem uma prescrição muito clara, é para ter prazer também, é para se deleitar. Né? Então, o homem não se deve negar à sua esposa e a esposa não se deve negar ao seu marido. E isso está na Bíblia. Né? Agora, não é só isso e não é só aquilo. Como tudo que a gente faz na nossa vida é uma coisa com múltiplas facetas, é uma coisa concreta. Então, uma relação de amor é uma relação para estabelecer a família, é uma relação que gera prazer, é uma relação para glorificar ao Criador de tudo, né? É um laço que se faz ali sagrado, que é abençoado por Deus, e é para a glória de Deus também, né, para o florescimento de sua criação. Então, tudo isso faz parte daquela relação que se estabelece entre um homem e uma mulher. Né? Quantos filhos? Essa é uma pergunta difícil também. Então, tem o pessoal da Igreja Católica Apostólica Romana, né, que fala que são os abertos para a vida, eu acho o nome deles. Alguém conhece esse movimento? Hã? É algo assim, Deus mandou, deixa vir, né? E é um monte, e vai fazendo. E isso gera, em alguns casos, até mulheres que tiveram 2, 3 cesarianas, não podem mais ter cesariana, elas até têm o risco, às vezes, de ter ruptura uterina, em alguns casos, aí gera uma série de questionamentos éticos também. Mas
o consenso que se tem no ambiente evangélico é que não é nem 8 nem 80. Temos que ter responsabilidade, temos meios, né, para controlar a natalidade com responsabilidade, né? Então, nós podemos fazer um planejamento, mas sem perder de vista que nós somos criaturas que espelhamos o Criador, e o Criador tem o seu Filho. Então, nós temos a chance de ter nossos filhos também, e eles são uma bênção de Deus para a nossa vida. E fazer isso não deixa de ser cumprir, em parte, o nosso papel aqui na Terra. Novamente, mas eu não posso ter filhos, eu sou infértil. Temos técnicas de fertilização. Teve até um questionamento muito interessante que um irmão me trouxe logo antes de começar. Né? Qual o nome? É Saiter? Sairo. Isso, cadê? Levanta a mão, só para eu ver. Isso. Aí, e a fertilização in vitro? Né? Não vai desperdiçar os embriões, não. Hoje em dia tem uma regulamentação que, de acordo com a idade da mulher, você faz um número determinado de embriões. Você não pode ficar produzindo embrião para estocar e fazer pesquisa nele. Então, uma mulher jovem, 2 embriões, implanta os 2. Né? E para uma família cristã, o que a gente compreende é que você não pode descartar embrião. Tem que deixar aquilo como uma possibilidade de vida, se já existem eles congelados. Né? Mas é uma vida humana, congelada, mas é. Né? O papel da esterilização. Eu falei de fertilização in vitro. Então é isso, a esterilização já é uma questão irreversível. Então precisa ser muito bem pesado isso daí. E tem vários outros questionamentos que podem ser trazidos. Próximo, por exemplo, como o da eugenia. Né? E tudo isso acaba nos levando a observar isso aqui. Eu sou professor, viu, gente, também. Então eu gosto de colocar aqueles esquemas. Né? Mas isso é um resumo do livro do Rushdoony, né? Do livro do Daniel Wallace, que fala sobre o... Aliás, é um capítulo que o Daniel Wallace colocou no livro do Rosa Rushdoony, que é Rejeição à Humanidade. E tudo isso decorre de quê? De um conflito que a gente cria. A gente tem o homem ali, homem e mulher, no meio do slide, e a gente muitas vezes cai na besteira de fazer um conflito entre mente e corpo. Né? A mente seria uma forma de epicurismo que busca o prazer nas coisas abstratas, nas coisas fora da corporalidade. Né? Então, tudo que é carnal é errado. E aí, a questão de conflitar a mente e o corpo coloca aí essa questão. Tudo que é carnal é errado, então, né, o sexo é pecaminoso. Não, não. O sexo é criação de Deus. Ter filhos é criação de Deus. Viver neste mundo é criação de Deus. O que está errado com a gente não é a carne. E aí o Rushdoony fala muito disso. O que está errado com a gente é o nosso corpo, a carne e a mente, o espírito também. A gente está todo errado. O conflito não é entre você ceder ao prazer, ele pode ser um prazer desejado por Deus e permitido por Deus ao seu povo, e não ceder, viver uma vida de asceta, virar um monge, né, beneditino, um monge asceta do deserto, igual os lá da Capadócia, e sumir. Não, não é isso, gente. O verdadeiro conflito é entre o homem e Deus. É o coração nosso. O coração não é espírito, o coração é tudo, é a nossa vontade, é a nossa orientação existencial. Esse que é o grande conflito. O problema não é ter relações, o problema é como essas relações são feitas. O problema não é ter muito ou pouco filho, mas o problema é para que você está tendo muito ou pouco filho. O problema não é se relacionar com um homem ou com uma mulher, mas é para que você está fazendo aquela relação, em honra de quem? É para a glorificação de Deus, uma vida com sentido, ou é para você se satisfazer e usar o próximo como um objeto? Você quer ter um filho como uma mercadoria, ou você deseja ter um filho para cumprir uma missão e um mandato de Deus, crescer e multiplicar, e honrar ele pela sua própria vida? Esse é o verdadeiro questionamento. Não é a mente brigando com o corpo, embora às vezes na Bíblia essa linguagem tenha sido utilizada, mas é como isso briga com o próprio Criador. Né? Então vale a pena uma reflexão. Próximo slide.
E convido vocês também, vai ter o lançamento, né, do livro Bioética, dia 18 de novembro, lá no Mackenzie. Volta o slide. Volta o slide, que é isso aí, tira o feio dali. Aí vão para o slide, esse slide aí que mostra, né, esse esquema que dá para depreender da obra do Rushduni, é uma obra muito interessante, Rejeição à Humanidade. Nós estamos aqui para abraçar a humanidade no sentido da criação. A humanidade é uma criação de Deus, e quando ele termina cada dia, o que ele fala? Viu Deus que isso era bom. Mas aí tem um pecado no mundo. Mas estamos aqui realmente como humanidade, criaturas de Deus, que anseiam pela glória e pela regeneração do mundo, e isso tudo também é o contexto de nós analisarmos toda essa questão ligada a controle de natalidade, ligada a ter filhos, então, e ligada à questão do aborto e do valor da vida humana. Como nós decidimos isso é como nossa civilização será lembrada, de certa forma, e é o que mostra quais são nossos valores. Se o nosso valor é a predominância do hedonismo, vamos dizer assim, do corpo, né, do epicurismo corporal, é ter prazer, ter satisfação, eu quero isso, eu quero aquilo, casei, não estou mais afim, agora separa. Se é o meu prazer, ok, é uma visão de mundo bem específica. Mas não é bem essa visão para a qual a gente foi criado. A gente foi criado para as coisas celestiais, de corpo e alma. Quando estivermos já em glória, porque na vida eterna a gente já está, viu, gente? Isso é importante lembrar, né? O inimigo último, que é a morte, vai ser vencido em breve, mas a vida eterna já começou. Nós não vamos morrer definitivamente. Tá? O inimigo, Satanás já foi derrotado. Isso também tem que ficar claro. O último inimigo lá é a morte que está batendo na porta. Talvez entre, talvez não, depende do momento, né, que o nosso rei volta para encerrar essa etapa. Mas a vida eterna já começou. Mas se o nosso objetivo é o corpo, é o prazer imediato, ok, é uma posição, não é uma posição cristã. Agora, se o nosso objetivo é dar glórias a Deus, a gente pode viver de forma realmente muito completa, muito feliz, ter nossas famílias, honrar nossa esposa, as esposas honrarem o seu marido, se doarem e entenderem que há algo maior do que o nosso simples prazer. E esse algo maior, ele não tira o nosso prazer, a nossa alegria de viver, a alegria de ter filhos. Ele aumenta a nossa alegria e quando a gente realmente enxerga o cenário geral, ele transforma todas as nossas relações, não só em âmbito de família, né, mas como igreja, como sociedade. E agora eu gostaria de abrir para os irmãos, né, para perguntas, questionamentos, né. Reforço que vale a pena uma conversa com um bom ginecologista, né, com alguém que entenda aí a questão dos valores. Apenas para organizar, talvez a gente precise fazer uma ordem, se tiver mais de uma pessoa para fazer pergunta. Ok. Então, o argumento utilizado por muitos católicos de que a vida é tão nobre, bela e digna que você não poderia manipulá-la a ponto de congelar. Né? O primeiro questionamento é assim, até onde a gente pode manipular a vida humana? Porque a gente faz cirurgia, a gente toma remédio, a gente manipula a vida humana em diversos estágios. Hoje em dia a gente opera até dentro do útero. Né? Agora, uma posição que, pessoalmente, e veja bem, gente, essas respostas não são definitivas, até mesmo porque a tecnologia muda. Então, os princípios são eternos, né? Os valores, o norteamento, a lei moral é uma só e é eterna. Mas como isso acontece na nossa realidade, com a nossa tecnologia, muda um pouco. Agora, uma posição que eu considero adequada realmente, eu acho que seria mais prudente, seria fazer a fertilização sem ficar estocando, sem congelar. E a nossa própria legislação hoje, ela prevê que o número realmente de embriões que podem ser produzidos para implantação tem que ser restrito. Tem que ser para fazer o procedimento, não para estocar, não para abrir margem para fazer pesquisa. Embora tenham julgado que aqueles que estão congelados possam ser utilizados para pesquisa, o que eu considero um erro crasso. Né? Então, eu não sei se esse argumento de não manipular a vida ele vale, eu acho que ele tem falhas, né? Mas eu acho que realmente congelar, você submete aquela vida a um risco. Então, isso acaba sendo um posicionamento pessoal. E é fácil falar quando você pode ter os seus filhos, né? Quando você não é infértil, por exemplo. É muito fácil para mim me posicionar dessa forma.
mas eu penso que deve ser considerada a questão de adoção também. Não estou julgando que é errado quem faz a fertilização in vitro. Eu acho que ela pode ser feita e ela tem um componente ético aceitável, sim. Agora, quando entra nessa questão de vamos congelar para daqui para frente, e ela não é simplesmente pegar e já inserir, talvez ali já tentar a fertilização com aqueles embriões que foram produzidos, eu acho que pode gerar um questionamento ético mais grave. Mas essas respostas em bioética elas são difíceis de ser dadas, viu, meu irmão? Não tem soluções fáceis, mesmo porque a tecnologia, como eu disse, ela muda muito rápido. Questão de risco de vida materna. Então, por exemplo, vou pegar uma situação extrema, uma gravidez tubária na iminência de romper. Muitas vezes ela começa tubária, pode migrar, normalizar. Mas na iminência de romper, aí a questão não é nem abortar, a questão aí é ou perde as duas vidas, ou pelo menos salva uma, mas infelizmente a outra não tem como salvar. Ainda, né? Às vezes com tecnologia no futuro, até um embrião a gente consiga colocar num lugar protegido e salvar. Não sabemos o futuro, mas é uma possibilidade. Então, uma coisa é essa situação. Outra coisa é a situação do risco de vida. As condições que realmente têm um risco grande, tirando essa da prenhez tubária rota, que pode levar à hemorragia, não são tão frequentes, é bem raro, na verdade. Agora, essa é uma condição na qual a gente poderia refletir. Talvez fazer uma anticoncepção, evitar ter filhos, se quiser ter mais filhos, adotar. Mas, assim, também tem muitas mulheres que optam por correr o risco. Eu acho temerário, eu acho que é importante procurar estabilizar o máximo possível a saúde, ver de fato qual o risco, mas nada vai substituir assim, o estudo dessa questão, a consulta às pessoas, aos especialistas, a oração, pedir orientação a Deus e colocar tudo isso realmente para ser analisado em família. O quão é arriscado, isso precisa ser tratado com muita calma. Mas se há um risco, você já tem um filho, mas querem ter muitos outros filhos, e o risco for muito grande, de repente há outras formas, como eu já disse, adoção e tudo. Mas a adoção no Brasil ainda é muito difícil. A ministra Damares, ela tem tentado, se eu não me engano, facilitar um pouco mais a adoção. Tem muitos casais esperando anos para adotar a criança. Mas vamos ver se ela consegue. Se conseguir fazer isso de uma forma segura, seria muito bom. Mas eu vejo essa uma situação de potencial uso de anticoncepção. Ela tem um pequeno risco, a minipílula, só de progesterona, o que se já tem de consciência é que ela tem um pequeno risco de ser abortiva. Normalmente não ovula, mas se ovular, existe uma possibilidade, de que talvez ela pudesse ser, de fato, fertilizada, o óvulo pudesse ser fertilizado, virasse um embrião, mas aí não vai conseguir se implantar. Mas isso também é um pouco de especulação, muitas vezes. Esse tem um questionamento desses mecanismos múltiplos, porque todas elas afetam o endométrio. A questão é ver o grau de sucesso que a pílula que tem estrogênio consegue evitar, de fato, o lançamento do óvulo. E há uma diferença entre as duas, sim. Então, acho que esse é um questionamento que tem que ser buscado com as evidências científicas e tratado junto com o ginecologista. Então, o casal tem que colocar bem claro qual o risco que a gente está incorrendo em ter um aborto. Esse risco é comprovado? Não é? E aí buscar essa orientação, certo? Ver a dosagem do hormônio. O problema é que a pílula combinada com o estrogênio traz vários efeitos colaterais também. Tem a questão de trombose, que pode acontecer, tem várias mulheres que têm dor de cabeça quando fazem o uso da pílula combinada. Então, aí realmente vale a pena procurar o especialista. E tem uma conversa bem franca mesmo. Olha, a gente não quer incorrer no risco de aborto em hipótese nenhuma. Então, como que a gente faz? Como você me orienta? E, enfim, aí obter essa informação. O médico cristão que está num posto de saúde da família ou é um ginecologista e o paciente pede um DIU. Vou até além. Ele está num plantão e uma paciente que sofreu estupro chega e solicita o aborto. O que o cristão faz? Aí entra o que a gente chama pelo dispositivo do Código de Ética Médica como o direito à objeção de consciência.
Tá? Normalmente, falo que é muito fácil falar isso de púlpito, assim, né? A situação é muito grave, é sofrimento de qualquer jeito, tá? Para todo mundo, mas o médico cristão, por direito de objeção de consciência, ele tem a prerrogativa de falar: isso me fere, isso vai contra os meus princípios, eu não posso fazer isso. É claro que isso não impede que ele sofra um processo administrativo, se for um servidor, que ele sofra um processo na esfera penal ou civil. Tem pessoas que, inclusive, foram onde tinha um médico cristão dando plantão e intencionalmente colocaram ele numa situação difícil, algumas pessoas pertencentes a certas organizações. Mas, no fim das contas, e isso eu vou falar de uma forma bem clara, todos nós sabemos que uma hora a gente vai pagar o preço, né, de sermos cristãos. Então, por exemplo, tem serviço de residência médica em obstetrícia e ginecologia que o chefe do serviço é aborteiro, ele é pró-aborto, e ele fala: não, você vai entrar comigo na cirurgia aqui. Aí ela fala: não vou, eu sou contra o aborto, eu sou pró-vida, não aceito. Não, então, ou você entra ou você sai da residência. Aí você responde: se você me tirar da residência, eu vou arrumar confusão para o seu lado, que eu vou botar você na cadeia, né? Eu vou te processar. Então, fale isso. É simples assim, você tem direito à objeção de consciência. Mas isso não acontece desse jeito, não. Tá? A maioria dos serviços de residência em ginecologia e obstetrícia do Brasil possui a maioria de residentes que reporta objeção de consciência. Qual o perigo de alguém... mas aí ele pode falar o seguinte: não, mas você não precisa operar, você só instrumenta para mim. Tá? Aí é o que a gente chama de dissonância cognitiva. Esse é o famoso pé na porta, né? Não precisa matar, você só me ajuda a matar, né? Isso aí gera um problema no nosso espírito, vamos dizer assim, até na nossa psique. Quando você toma parte de algo que é errado e te fere, mesmo que você não seja o agente direto, aquilo vai gerar culpa, é pecado. Vai gerar ou vai virar arrependimento ou vai virar remorso. Se virar remorso e você tentar se auto-justificar por aquele ato errado que você fez, isso serve para a nossa vida inteira, é o pecado na nossa vida. Tá? Você entra num processo de auto-justificação e começa a tentar argumentar com você mesmo para fazer você acreditar que aquilo não foi tão errado assim. O fato é que a ciência psicológica mostra que você acaba aceitando que aquilo é normal e os seus valores mudam. Então, isso é dissonância cognitiva, isso altera os seus valores e é uma forma de ferir a nossa consciência. Então, se você é contra alguma coisa, por razão da sua fé, se posicione. Às vezes, isso vai prejudicar a gente. A gente vai perder muita oportunidade nessa vida que o mundo vai oferecer, porque a gente é o que é. Faz parte. O que a gente tem, por exemplo, no hospital onde eu trabalhava, é um hospital referência para o aborto, entre aspas, legal, lá no Espírito Santo, na parte norte. Cobria 30 municípios, quase 1 milhão de pessoas, né? E, durante um ano, quantos casos de aborto vocês acham que foram realizados? Quem acha que foram realizados 1.000 casos de aborto? Levanta a mão. 500 casos de aborto. Foram feitos 4 abortos durante um ano inteiro. A maioria das mulheres, mesmo quando sofrem um estupro, elas chegam, se elas têm um momento para refletir, para parar, para pensar, se elas não tomam a decisão no calor do momento, a maioria delas opta por ter o filho. E, na verdade, a maioria das mulheres que aborta por pressão do parceiro ou de familiares. Então, o aborto não é o direito de decidir. Muitas vezes é a condenação à escravidão da vontade alheia. Então, as coisas precisam ser realmente colocadas na realidade, do jeito que elas realmente acontecem, e a gente precisa sair desse discurso que engana a gente tantas vezes. Mas é um conflito quando acontece. Presbítero Hélio, obrigado pelo seu tempo nessa manhã. Para aqueles que querem se aprofundar mais no assunto, o presbítero ele tem livros publicados pela editora Monegismo.